Amém? Você pode ficar em pé e orar por mim? Me abençoar? Para que eu seja instrumento do Senhor. Volte suas mãos para cá. Peça para que Deus me dê graça. Peça para que Deus me use. Deus tem nos dado tantas coisas. Deus tem falado tantas coisas. Eu quero poder ser instrumento capaz de comunicar, de transmitir tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Senhor, Tu sabes, ó Deus, a vontade que temos de conhecer mais a Ti, de buscarmos a Ti, de termos intimidade, relacionamento contigo. Eu sei, Pai, que aquilo que nos direciona é a Tua palavra. É a Tua palavra. E, Senhor, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Eu tenho sido ministrado pela Tua palavra, quero continuar sendo ministrado cada vez mais e mais pela Tua palavra. Mas nós não queremos, Senhor Deus, uma palavra de intelectualidade, de razão, de sabedoria humana. Nós queremos uma palavra revelada, uma palavra viva, que traga mudança, aperfeiçoamento nas nossas vidas, que nos traga alinhamento com aquilo que o Senhor já determinou nos céus. Eu creio nisso. O Senhor tem vontade, o Senhor tem desejo específico, próprio para cada um de nós. E nós queremos ser ministrados na Tua palavra, Senhor. Queremos ser ensinados. Então, Senhor, fique à vontade. Espírito Santo, ajuda-nos aqui. Enche esse ambiente. Espírito Santo, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente. Enche a minha vida. E ministra-nos com a Tua graça. Fala-nos de maneira revelada no coração, Senhor. Porque de nada adianta conhecermos na nossa mente se isso não cai direto no nosso espírito. Então traz revelação na doçura da Tua ministração sobre as nossas vidas. Fica aqui, Senhor. Unge-nos, capacita-nos e alinha-nos. Em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento. Obrigado pela Tua intercessão. Eu quero falar hoje sobre um tema muito espiritual. O pastor Augusto acabou de dizer, todas as mensagens é tema espiritual, né? Mas estou dizendo, esse é muito espiritual. Todos são espirituais, mas esse é bastante espiritual. O pastor Augusto acabou de dizer que a Bíblia fala mais de 2.300 vezes a respeito de questões financeiras. E Deus está muito interessado nas questões financeiras, nas nossas vidas. Quando se fala de reino dos céus, Deus está falando de todas as coisas. Deus não está preocupado com igreja. Reino dos céus não é igreja. Reino dos céus não é um mover eclesiástico. Reino do céu está em todas as coisas. Está lá na agricultura, na plantação, na construção, na administração pública, em todas as áreas das nossas vidas, na nossa família e na nossa igreja, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, em tudo, profissional, formação. O reino de Deus está presente. E Deus quer trazer o governo dEle, o reino dEle sobre as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. E especialmente, Deus nos deu uma palavra diretiva para 2018 a respeito de nós trazermos o reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que toca a todos. Para que serve o dinheiro? Você sabe para que serve o dinheiro? Qual a finalidade do dinheiro? Sabe que Deus está muito interessado nisso? O dinheiro, tem muita gente que acha que ele é muito bom. Tem muita gente que acha que ele é ruim, que ele é mau. Na verdade, o dinheiro em si mesmo, ele nem é bom e nem é mau. Depende de como é que eu lido com o dinheiro, de como eu trato a questão financeira. Agora, antes de mais nada, eu queria dizer que eu acredito que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos uma vida confortável, abençoada e estável financeiramente. Deus quer abençoar. A Bíblia diz que Deus ele é abençoador e que Ele tem prazer em prosperar os seus servos. A alegria no coração de Deus em nos abençoar. Agora, antes de a gente entender para que serve o dinheiro, biblicamente falando, eu preciso entender para que não serve o dinheiro.
Para que serve e para que não serve? A Bíblia fala a respeito das duas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos entender que o dinheiro não serve, que não é função, não é o papel, e nós não devemos tratar o dinheiro dessa maneira, é que a nossa vida viva em torno dele. Tem muita gente que vive quase que exclusivamente para pagar a conta no final do mês. A correria da vida da pessoa é honrar os compromissos financeiros, pagar a conta. Deus nunca disse que a nossa vida era para isso. Honrar compromisso financeiro, pagar a conta, é uma coisa absolutamente natural, deveria fazer parte da nossa vida, igual dormir, igual qualquer outra coisa, igual fazer higiene pessoal. Não é objetivo, não é propósito de vida nem de existência. Nós não somos chamados para uma vida de mediocridade. E quem vive só em função de pagar a conta nunca vai experimentar aquilo que Deus tem para você. Então nunca viva em razão, em função de dinheiro. Nós temos até um curso aqui na igreja, ou mais de um curso, 2 cursos, que tratam de vida financeira. E eu não quero entrar nas questões, né, abordadas no curso. Para isso, vai lá, faz o CRAU, e como chegar ao final do mês. Então, são 2 cursos na área financeira que eu quero te incentivar, que eles vão te ajudar a até fazer a boa gestão, a boa administração, para você não ficar estrangulado, apertado o tempo todo. Então, existem ensinamentos práticos, e eu até espero não confrontar, não ir contra os ensinamentos que são ministrados nos nossos cursos. Mas eu quero fazer uma abordagem de um outro ponto de vista, não com a mesma abordagem, com a mesma ótica dos nossos cursos. Uma outra coisa que você nunca pode fazer com dinheiro é ter avareza. O dinheiro não deve servir para gerar em você avareza, porque esse desejo ávido de ter mais, de possuir, de conquistar, de aumentar, ele foi claramente discriminado por Jesus Cristo. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15 diz assim: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está dizendo assim, olha, cuidado. Por que Jesus manda tomar cuidado? Onde é que você põe uma placa de cuidado? Quando alguma coisa te oferece algum risco, algum perigo. Então fala, olha, o dinheiro ele é perigoso. E qual o perigo que Jesus está dizendo que existe no dinheiro? Existe o perigo da avareza. De você nunca ficar satisfeito, de nunca estar contente, sempre querer mais, querer mais, querer mais, viver correndo atrás do dinheiro. E as pessoas normalmente te enxergam, te veem, por causa daquilo que você tem. Então, se você anda muito bem vestido, se você está sempre alinhado, se você tem um carro bom, se você mora numa casa boa, se você usa joias, se você tem acessórios de marca, então as pessoas te veem e te consideram por aquilo que é aparente, aquilo que é exterior. Mas Jesus está dizendo que nós não somos aquilo que nós temos. Não é porque você tem muito ouro que você é uma joia. Você não é aquilo que você tem. Deus nos conhece e nos olha pelo nosso interior. Tem muitas pessoas que nunca vão estar contentes, nunca vão estar satisfeitos, sempre vão querer mais e não existe limite para o avarento. O avarento ele nunca vai ficar satisfeito, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ele tem uma meta, ele tem um projeto, ele vai alcançando e ele quer mais, ele vive em função daquilo que se torna um objetivo, um alvo na sua vida. E infelizmente, nós somos ensinados na avareza desde pequenos. Sabe quem começa a nos ensinar a sermos avarentos? Os nossos pais. Porque os pais são avarentos, e aí eles começam a mostrar a sua avareza para os filhos, vivem muito em razão, em função de dinheiro, na busca e também nos limites colocados.
E os filhos, desde criança, começam a aprender a ser avarentos. E eles vão aprender a avareza na sociedade, eles vão aprender a avareza na escola, eles vão aprender a avareza no convívio social, eles vão aprender a avareza na mídia social, eles vão aprender a avareza em todos os ambientes, porque o mundo, ele é movido por avareza. Porque esse é um agir do espírito de Mamon, de fazer com que as pessoas necessitem, queiram e corram atrás de dinheiro. Agora, o avarento, normalmente ele vai praticar muitas formas de injustiça. O avarento, normalmente, ele vai passar por cima de outras pessoas para poder obter vantagens materiais, financeiras, ele vai enganar pessoas, ele vai trapacear pessoas. O avarento, às vezes, ele vai usar de subterfúgios, de mentiras, para poder manter ou conquistar mais, ganhar mais. Normalmente ele vai agir de forma desonesta em algumas áreas. Em algum momento ele acaba sendo desonesto, por quê? Por causa do dinheiro. Isso é o espírito da avareza que está agindo. O avarento, normalmente ele vai praticar ilegalidade, muitas vezes crime. Por exemplo, sonegação de tributos. Por que alguém sonega tributos? Qual que é a motivação? Tudo bem, o Brasil tem uma carga tributária excessiva, eu sou da área, né, há 37 anos eu sou da área fiscal, então assim, não me atirem pedras, porque é bíblico ser cobrador de imposto, tá bom? Deus escolheu cobradores de imposto, e eu estou nessa função há mais de 37 anos. Mas por que a gente tem desejo de sonegar? Para ficar com mais, para nos sobrar. Sabe o que é isso? Ainda que a gente não consiga entender, é o espírito da avareza. Falei de pessoas assim que nunca estão satisfeitas. Agora, essa semana, saíram da cadeia os irmãos Batista. Eles não precisavam de tanto. Não precisavam entrar onde entraram. Eles já tinham bastante. Mas o que é que leva o homem à destruição? A ganância. O desejo. Precisa ter mais. E o fim de todo avarento é destruição. Veja lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, 5. Paulo diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tem crente avarento? E salvo avarento? Crente é salvo? A princípio nós pensamos assim, o crente é aquele que é salvo, né? Então tem crente avarento, você conhece crente avarento? Vixe! Mas a Bíblia está dizendo assim, que nenhum avarento vai herdar o reino dos céus. Que a avareza é idolatria. Idolatria é a adoração a falsos deuses. Então o avarento, ainda que ele pode ser um ateu, ele pode ser um cristão, ele pode ter qualquer credo que ele tenha. A Bíblia diz que ele é idólatra. E o idólatra, ele está adorando alguma entidade espiritual, um falso Deus. E qual é o falso Deus que o avarento adora? Mamon. É uma entidade de alta hierarquia nas trevas, que é Mamon, que ele recebe adoração através da avareza. É o espírito de Mamon que age na avareza. E aí a solução que Deus tem para a avareza é uma só. Vai lá em Colossenses capítulo 3, versículo 6. Colossenses 3, 6. Fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha só a Bíblia ressaltando, reafirmando que a avareza é a adoração a um Deus falso. E os adoradores de falsos deuses,
não pertencem a Deus. Você pertence ao Deus que você adora. E aí a solução para a avareza é fazer morrer. Então não tem que dar um jeitinho nela, diminuir, dar uma melhorada na avareza. Só tem uma solução para a avareza: tem que matar. Tem que ser extirpada, tem que ser completamente extinta na nossa vida. Porque enquanto ela habitar, enquanto ela gerar a ação, o fruto dentro da nossa vida, nós ainda somos idólatras. Então, matar a avareza é questão de sobrevivência. Ou você mata ela, ou ela te mata. Porque a Bíblia está dizendo que não vão herdar o reino dos céus. E então, só tem um outro caminho: condenação. E isso é algo muito sério e muito sutil, porque por isso é que Jesus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque isso é um grande perigo. Perigo de quê? Perigo de condenação, perigo de morte. E não de morte passageira, mas de morte eterna. Outra coisa que você precisa cuidar em relação ao dinheiro: para que o dinheiro não pode servir para cobiça? É muito parecido, mas não é a mesma coisa. A cobiça, ou o cuidado com a cobiça, é o 10º mandamento. Dos 10 mandamentos, vai lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Quando Deus dá os 10 mandamentos, ele coloca em ordem as principais regras de Deus para o homem. Estão nos 10 mandamentos. E a 10ª ordem que Deus dá é assim, Êxodo 20, 17. Fala: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A avareza é aquele desejo que você é insaciável. A cobiça é quando você olha o que os outros têm e deseja. Você quer porque outras pessoas têm. Você se compara com outras pessoas e fala: olha, eu não tenho aquilo, eu preciso, eu quero aquilo. E você não precisa ter as coisas porque outros têm. Não é porque alguém anda num carro melhor do que o seu que você precisa ter um carro daquele. Não é porque alguém tem um trabalho melhor do que o seu que você precisa ter a mesma coisa que o outro tem. Você não precisa ser igual, você não precisa ter a mesma medida, você não precisa ter o mesmo padrão de consumo, você não precisa ser igual um boi no meio de uma boiada. Para onde vai a boiada, você vai junto. Você é uma pessoa especial, você é um indivíduo que Deus escolheu para viver algo próprio para você. Você não tem que ser igual aos outros. E um dos maiores problemas que hoje o mundo tem é tentar estabelecer um padrão de consumo, que é padrão de consumo de massa, todo mundo tem que ter, e esse padrão de consumo ele vai cada vez só aumentando. Nunca vai estar bom, porque daí a cobiça e a avareza vão se misturando. Porque sempre você vai sendo estimulado a buscar alguma coisa a mais. Tem coisas que a gente não tinha no passado, e a gente vivia muito bem. Tinha coisas que hoje são fundamentais, são indispensáveis na nossa vida, e que a gente no passado não tinha e vivia bem. Você sabe que o índio não sabe que precisa de iPhone? Ainda não disseram para o índio que está lá na selva que ele precisa de um iPhone. Ele não sabe que ele precisa. Como eu também não precisava. Então, assim, o mundo ele vai gerando algumas coisas. Que vai gerando, assim, uma cobiça. Porque você vê que existe, que tem, então você sente desejo, você sente necessidade daquilo. Então, não tenha cobiça. Guarda o teu coração. Se você vê alguma coisa que o próximo tem, que o outro tem, e que você não tem, não deseje, não cobice. Deus pode te dar aquilo, Deus pode não te dar, Deus pode te dar melhor, mas não se mova por causa da necessidade de ter o que os outros têm. Uma outra coisa que você tem que cuidar em relação ao dinheiro: não confia nele.
Não deposite a sua confiança no dinheiro. E muitas pessoas depositam a confiança no dinheiro. Lá em Salmo 62:10, o salmista fala assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não confia nisso não depende disso. Eu lembro de um colega meu de serviço, de trabalho, posso contar o milagre, mas não posso contar o santo, que assim, uma pessoa muito avarenta. Não, uma pessoa que eu gosto, de boa relação, de boa amizade, mas assim, muito avarenta, assim, a vida voltada para o dinheiro, por causa do dinheiro, de juntar patrimônio, e também de ficar retendo, segurando para ter. E uma vez eu entendi um pouco da motivação dele. E ele me contou a experiência de família. Ele de uma família de classe média, então que tinha tudo o que precisava, mas de repente a mãe dele ficou doente, isso já há muitos anos atrás, e a mãe dele ficou doente de uma enfermidade muito séria, e que naquela época o tratamento para ela teria que ser nos Estados Unidos, porque não havia recursos no Brasil para o tratamento daquela enfermidade, e até hoje existem muitas enfermidades assim, que você precisa sair às vezes da nação para ter um melhor tratamento. E a mãe dele veio a falecer, porque ela não foi se tratar fora. Eu acho que ela morreria também se fosse se tratar fora. Mas ele guardou uma coisa no coração: o meu pai não tinha dinheiro suficiente para levar a minha mãe para tratar a saúde dela nos Estados Unidos. E por isso é que ela morreu, por falta de dinheiro. Ou seja, quem é que salva? O dinheiro. A confiança dele estava no dinheiro. Então hoje ele é uma pessoa totalmente voltada para as coisas materiais, porque ele fala assim: isso não vai acontecer comigo. Eu vou ter bastante. E quando eu precisar, eu vou ter. Onde é que está a confiança dele? No dinheiro. E esse é um coração que está cada vez envolvendo mais as pessoas do mundo. As pessoas que são ricas, que têm riqueza, que têm abundância, normalmente têm essa tendência de confiar no dinheiro, porque com dinheiro elas acham que elas podem comprar tudo, que elas podem acessar todo tipo de coisa, podem até manipular, controlar pessoas com o dinheiro que elas têm. Mas saiba de uma coisa: não importa quanto dinheiro você tem. A Bíblia fala que nós não trouxemos nada para o mundo e nós não vamos levar nada daqui. 1 Timóteo 6,7. Naquele dia, a nossa riqueza não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Provérbios 11,4 ele fala assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, no dia do julgamento. Não importa quão rico você foi, naquele dia que você se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu dinheiro não vai servir de absolutamente nada. Não pode te promover, não pode te salvar, não pode te servir em coisa alguma. Uma outra coisa que a Bíblia diz que você não pode fazer com dinheiro: ser soberbo. Porque também quem tem bastante, quem tem muito, quem tem mais ou muito mais do que a média das pessoas, também tem uma tendência de se achar superior. Porque tem, e é invejado, está acima do padrão, acha que pode mais. Soberba. Que também está vinculada à confiança nas riquezas. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então tudo aquilo que você tem, não vai assim bater no peito e falar: olha, eu trabalhei muito e eu enriqueci pela força do meu trabalho. É verdade que você precisa trabalhar, mas Deus está dizendo assim: olha, não adianta você trabalhar se Ele não te der.
Como em vão vigia a sentinela se Deus não guardar. Você tem que fazer a sua parte. Mas se Deus não fizer a parte dele, você não vai ter coisa alguma. E tudo aquilo que você tem, a Bíblia diz, é Deus quem te dá. Porque Deus, Ele é dono de toda a prata e todo o ouro. Então, quando você tiver muito, eu espero que você tenha muito, não para a tua condenação, mas para bênção na tua vida, porque assim, eu não fui chamado para ter dinheiro. Deus não me chamou para enriquecer. Deus me chamou para pregar. Né? E para pregar eu não preciso ser rico. Eu não preciso ser miserável. Eu não preciso passar necessidade, mas eu não preciso ser rico para pregar. Eu só preciso ter condição para poder ter uma vida razoável e dar uma vida razoável para minha família, basta isso. Mas talvez você tenha sido chamado para ser rico. Eu quero que você enriqueça. Desde que isso não vá te fazer mal, que você não vai colocar em prática essas coisas erradas que o dinheiro normalmente faz. Agora, quando Deus te der muita coisa, quando você enriquecer, quando você prosperar, pode dizer assim, é comigo mesmo, pastor, que você está falando. Então, quando você for muito rico, lembre-se de uma coisa, foi Deus quem te deu tudo. Não se ensoberbeça. Não acredite que é tudo obra do teu trabalho, tudo é porque você conquistou. Até o ímpio, Deus é quem abençoa e prospera. Lembra de Nabucodonosor? Que ele em Babilônia, ele começa a olhar para aquela cidade maravilhosa que ele construiu, uma das maiores maravilhas do mundo dos tempos passados. E aí ele começa a se admirar da beleza, da grandeza, da riqueza do seu poder, do seu reino, e fala, olha, o que eu fiz? Quanta coisa maravilhosa eu produzi. Quanta riqueza, quanta beleza, quanta formosura. Sabe o que Deus faz? E ele era um rei pagão, porque ele não era um Deus que adorava ele não era um homem que adorava o Deus de Israel. Ele era um rei que adorava deuses falsos. E aí Deus pega e fala, por causa da tua soberba, você vai pastar igual um jumento agora. E Deus colocou ele para viver como um animal e comer da erva no campo, entre os animais, viver como um bicho, até ele entender que tudo aquilo que ele tinha foi Deus quem deu, e dê glória a Deus. Fala, a glória da sua glória é minha, então dá glória para mim. Até para aquele que não conhece a Deus, é Deus quem dá, é Deus quem oportuniza. Uma outra coisa importante, guarde isso. Todas essas coisas são importantes guardar, porque todas elas podem te matar. Aquilo que eu estou dizendo assim, não faça isso com dinheiro, não faz mesmo, porque a Bíblia está dizendo, não faz. Não é o pastor que está dando uma ideia, uma sugestão, não é um curso de finanças. É um mandamento bíblico. A Bíblia ensina o que é que tem que fazer com dinheiro, o que é que não pode fazer com dinheiro. E não adianta eu querer teimar com Deus e querer ser mais esperto do que Deus no tratamento com as coisas materiais e financeiras. Nunca ame o dinheiro. Nunca ame o dinheiro. Vai lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6 deveria ser assim, um capítulo lido, relido e decorado. Você tinha que conhecer 1 Timóteo 6 assim, como um grande alerta para a sua vida. Os pregadores da teologia da prosperidade fogem desse capítulo. Quer dizer, se eles pudessem, eles arrancavam da Bíblia. Porque é totalmente contrário à teologia que eles acreditam, que eles ensinam, que eles pregam. Mas vai falando no versículo 10, diz assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro é o maior concorrente para a nossa fé. Jesus diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Não adianta você querer servir os dois, ter todas essas atitudes, comportamentos e sentimentos
errados em relação ao dinheiro e achar que você está servindo a Deus. Não. Se você tiver aquelas práticas erradas, você está servindo a Mamon. E aí agora Paulo está dizendo assim, não ame o dinheiro. Cuidado com o dinheiro, porque o amor ao dinheiro te faz perder a fé. Ou seja, te afasta de Deus. Quando você ama alguém, o que é que você faz por aquela pessoa que você ama? Você quer estar cada vez mais junto dela. Por que você casa? Você casa porque você quer viver com uma pessoa que você ama, você quer estar próximo, você quer estar junto, você quer desfrutar daquilo, daquela companhia. Quando você ama, você serve. Já viu o namorado que ele vai ficar abrindo a porta? Nunca foi educado na vida. Um menino assim que nunca teve nenhum interesse em fazer nada de bom para ninguém, muito egoísta. Mas daí quando ele se apaixona, ele abre a porta do carro, ele dá flor, ele dá chocolate, ele dá presente. Porque quem ama quer fazer o quê? Quer agradar quem você ama. E se você amar o dinheiro, você está amando a Mamon e você vai naturalmente agradar a Mamon. Vai querer estar cada vez mais com ele, desfrutar daquilo que ele tem para você. De servi-lo, e agradá-lo. E aí assim você vai cada vez mais longe, distante de Deus. E qual é a conclusão daquele que ama o dinheiro? São atormentados com muitas dores, ainda nessa vida, e depois ainda perdem a salvação. Você pode ter muito dinheiro, você só não pode amar. Ele não pode controlar a sua vida. Eu vou dizer uma coisa assim, do ponto de vista ministerial, como igreja, a gente não tem nenhum interesse no seu dinheiro. Não temos interesse no seu dinheiro. Nós não queremos o seu dinheiro. O que nós queremos é que aquilo que pertence a Deus, aquilo que você deve fazer de maneira correta, você faça para Deus. Então, tem muitos ministérios que têm cobiça nas ovelhas. Estão só interessados naquilo que as pessoas têm. E muitos púlpitos estão sendo movidos pelo amor ao dinheiro. Deus não manda amar dinheiro, Deus manda amar gente. Deus manda amar pessoas. Então, especialmente quem está ministrando, quem está liderando, quem está à frente, nunca pode perder esse valor. Não ame nunca pessoas, pastores, líderes, ou dinheiro. Nunca amem o dinheiro, amem as pessoas. Não ame o dinheiro que as pessoas têm. Ame a pessoa. Isso é um princípio que todo líder cristão precisa ter em todos os níveis. Seja o líder lá, é o líder de célula, seja o líder de um ministério, seja pastor, seja presidente de igreja, seja lá o que for. Ame a pessoa. Esse é o mandamento. Não ame o seu dinheiro e muito menos ame o dinheiro dos outros. Porque daí você vai querer se apoderar daquilo que não te pertence. Tem tanta coisa que não pode fazer com dinheiro, né? Então, poderia fazer uma lista aqui de muitas outras coisas para você não fazer. Por exemplo, nunca minta por causa de dinheiro. Não brigue, não discuta por causa de dinheiro, porque se você tem que amar as pessoas e não amar o dinheiro, por que você vai brigar com as pessoas por causa de dinheiro? Se você está brigando com a família, tem muitos casamentos que são desfeitos por causa de dinheiro. Sabe que quando alguém se separa, quando alguém briga por causa de dinheiro, sabe qual é a mensagem que está sendo comunicada? Que o dinheiro é mais importante do que a pessoa. Quem está separando, quem está brigando por causa de dinheiro é porque ama mais o dinheiro do que a pessoa, e o mandamento não é amar o dinheiro, é amar a pessoa. Ame a esposa, marido, ame sua esposa, esposa ame o marido. Ninguém diz glória a Deus e aleluia. É um bom momento para você dizer amém. Nunca cabe com uma amizade. Às vezes você tem pessoas que não têm um padrão ético, moral, cristão, bíblico, em relação às questões financeiras. Ame a pessoa assim mesmo. Não desfaça amizade. Mesmo se alguém for desonesto com você, não te pagar, te der o calote,
Não deixe de amar a pessoa. Não ame o dinheiro ou aquilo que você deixou de ter, ou o prejuízo que você teve. Não destrua a sua família por causa do dinheiro. Não destrua a relação familiar por causa de herança. Você sabe que tem um monte de gente que, quando morre o pai, o patriarca, e fica aquela herança, daí pronto, acabou a família. Porque os filhos estão todos assim, cheios de ganância, cada um querendo tomar posse da herança. É numa situação dessa que Jesus fala assim, olha, cuidado com a cobiça. É melhor você perder financeiramente do que você perder nos relacionamentos. Perca dinheiro, mas não perca as relações. Pode dizer amém. Amém. Você é livre para concordar, amém? Amém? Não me amaldiçoe, isso é Bíblia. Só estou querendo compartilhar coisas muito, muito, muito sérias e importantes, porque nós vamos ser julgados por essas coisas. A Bíblia fala, Jesus disse que nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não é pelo que nós pensamos, achamos, pelo que o mundo nos ensina, é pelo que a Bíblia diz. Eu só estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. Nunca tente controlar pessoas com dinheiro. Tem muita gente que tenta controlar as pessoas, especialmente, nunca tente controlar ministros do Evangelho com dinheiro. Um homem de Deus, alguém que é chamado para um ministério, nunca tente manipular, controlar um homem de Deus com dinheiro, porque eles estão sujeitos a esse tipo de sedução, de tentação, porque tem muita gente que quer controlar os pregadores, os pastores, os líderes ministeriais. Por quê? Porque querem a aprovação do homem de Deus. Se o homem de Deus te aprovar, não quer dizer que Deus vai te aprovar. Você não ganha nada controlando um homem de Deus. Não ganha nada. Você só perde, ele também. Você perde e faz ele perder. Então não tente fazer isso, porque vai que você consegue. Olha a desgraça montada. Então nem tente. Nem tente. Não faça isso. Não gasta seu dinheiro com futilidades. Quem gasta dinheiro com futilidade é fútil. E nós não somos chamados para ser fúteis. Amém? Sabe, tem muita gente que está fazendo investimento naquilo que Deus não quer. E aí vai perder, é prejuízo. Bom, já falei um monte de coisa para você não fazer com dinheiro. Então eu falei para que serve o dinheiro, até agora só falei para que não serve, né? Eu vou resumir então para que serve. Amém? Você sabe que dinheiro serve para tua manutenção. Serve para o teu sustento. Lógico que serve. Deus deu para isso. Né? Para você viver de maneira confortável, ter uma boa condição para toda a sua família. Isso é bíblico, é de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, faz parte. Para isso existe bens materiais, para isso existem riquezas também, horas. Então, quando você tiver dinheiro, você vai fazer o seguinte, você vai ser honesto com o dinheiro. Seja muito honesto. Seja muito honesto. Assim, não negocie a honestidade. Nunca. Nunca negocie a honestidade. Nunca seja desonesto. Jamais. 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 Tanto no ganhar como no gastar. Tanto naquilo que entra como naquilo que sai. Seja extremamente honesto. Nunca dê calote. Eu já vi assim, muito crente, né, que não paga conta. E não paga conta porque não quer. Existem algumas circunstâncias, situações que às vezes acontecem na vida da pessoa, que ela simplesmente fica insolvente, ela não consegue pagar as contas, por um momento, pelo menos na vida, ela não consegue, e isso é uma outra coisa. Mas existem pessoas que às vezes podem pagar a conta, com um sacrifício, mas podem, e preferem usar o dinheiro para outras coisas do que honrar os seus compromissos. Você já imaginou se você tem uma pessoa que te deve lá 10 mil reais, e ele não te paga, de repente você vê ele com um carro novinho. Você fala, picareta, para me pagar não tem, né? Mas para trocar de carro tem. Então não deixa isso acontecer jamais. Então sempre procure andar em dia com todos os seus compromissos. Dê uma boa condição para a sua família, mas assim, não faça mal aos outros.
Com relação aos seus gastos pessoais, não há nenhum problema em você ganhar mais, em você ter bastante, não é pecado isso. Dinheiro não é pecado, o dinheiro não é pecado, depende de como você trata com ele. Então você ter bastante não é ruim. Você dá boa condição para a sua família, não é pecado, não está errado, eu não sou franciscano, não acredito naquilo. Né? Devemos ser simples, moderados em todas as coisas. Mas não tem que fazer voto de pobreza. A Bíblia não manda o crente fazer voto de pobreza. Amém? Amém. Agora, deixa eu dar algumas dicas assim interessantes, que para todo mundo isso aqui serve. Para quem tem muito, para quem tem pouco. Coma bem. Sabia que comer bem é bíblico? A Bíblia fala para você comer bem. Quer ver? Olha, lá em Isaías, capítulo 55, versículo 2, tem gente que gostou já, você achou bom esse negócio, né? Ficou feliz da vida, né? Vai comer bastante sushi, né? Glória a Deus aí, ó. Comer é bom, gente. Comer é bom. A tentação de Adão foi com comida. O diabo sabe aonde tentar. Então comer é bom. Isaías 55, 2 diz assim, olha, lá na metade do versículo fala, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ó. Então, o que você vai fazer? Comer bacalhau. Coma bem. Ou então, se você gosta de picanha, vai comer picanha. Não fica não seja muquirana. Coma bem, porque está na Bíblia. Fala para você comer bem, porque tem um monte de gente assim que está cheio de dinheiro guardado no banco e a geladeira está vazia. Onde que é mais importante? É no cofre ou na geladeira? A geladeira é mais importante do que o cofre, meu irmão. Então, se deleite com os manjares finos. É bíblico. Deus quer te dar o melhor. Deus criou coisas. Deus fez coisas que são para a nossa nutrição, que são para a nossa alimentação. E Deus nos deu paladar. Saber distinguir sabores, para nos saciar, para nos dar prazer. Comer é um ato de prazer. E Deus foi quem nos deu isso. E Deus não ficou só falando assim, olha, coma dos finos manjares. Se você voltar ainda a Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus ainda faz uma promessa para o seu povo. Olha, se vocês quiserem me ouvir, se vocês me obedecerem, Deus fala assim, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que Deus quer dar para você comer? O melhor. Deus quer te dar de comer do melhor. Jesus comia bem. Jesus ele foi acusado de ser comilão e beberrão. Porque pensa, né, como o nosso Senhor gostava de uma festa. Quantas vezes a Bíblia menciona Jesus sentado à mesa comendo? Em festa, banquete, as pessoas preparavam banquete para Jesus, e Jesus não rejeitava os banquetes, não, ele ia nos banquetes, ele gostava dos banquetes. Às vezes ele dava umas cutucadas assim, chute na canela até de quem está servindo a mesa, mas que ele gostava de comer, né, bem, isso é bíblico. Jesus não ia contrariar o que a Bíblia está dizendo, ele veio ao mundo e ele comeu do melhor dessa terra. Então não tem problema nisso não. Só não seja exagerado. Tem aquela aquela picanha lá do Japão que custa lá mais de $1.000 o quilo, não, esse aí não, tá? É exagero. Não vamos exceder, né? Tenha moderação em todas as coisas, não exagere, mas se alimente de maneira adequada. Então é melhor você investir no seu corpo, na sua saúde, no prazer de comer bem, do que deixar um dinheiro guardado no banco. Você nem sabe se vai usar aquilo. Outra coisa que você pode fazer, que não tem problema nenhum, se vista bem. As mulheres não disseram glória a Deus e aleluia. Vocês estão com medo de ter um contragolpe aí? Vocês já ficam assustadas, né?
Vai que eu dou já que eu dou uma animada aqui, mas depois ele vem como, não vou te machucar não. As mulheres que querem se vestir bem foram para o retiro. Lá com a pastora Janete. Gente, se vista bem, e principalmente as mulheres gostam de se vestir bem, não tem nada de errado nisso não. Então assim, tenha moderação. Você não precisa pagar lá $10.000 numa bolsa da Chanel. Mas você pode comprar uma da Louis Vuitton por 5. Se você tiver dinheiro para isso, também não tem problema. Se você tem dinheiro sobrando para isso, não tem problema, você pode. Você não pode exceder, desequilibrar em algumas coisas, ser consumista, não há necessidade disso. Se tiver sobrando, faz aquilo que te faz bem. E esse negócio de vestir bem também é bíblico. Sabe que Jesus ele não deixou nenhum patrimônio material? Jesus não deixou nenhum terreno, não deixou um carro, não deixou joias, nada disso. O único bem material que Jesus deixou foi uma túnica. Foi uma veste. E os soldados romanos, eles lançaram sorte, eles não usaram aquele de pano de chão. Eles não desconsideraram e jogaram fora. Eles sortearam, por quê? Porque era uma veste cara, de alto valor. Então Jesus, ele comia bem e se vestia bem. Ele não tinha patrimônio. Mas o seu ser estava bem cuidado. Amém? Então não tem problema não. Não tem problema. E tudo aquilo que você tiver, seja grato a Deus. Se você vai sentar e vai comer, tenha isso como prática. Sentou, você vai comer, agradeça a Deus aquilo que você está comendo. Se hoje você está no arroz e ovo, agradeça o arroz e ovo e já agradeça também, porque amanhã você vai comer bacalhau. Fala, Deus vai me dar picanha, Deus vai me dar bacalhau. Então estou te agradecendo aqui, não amaldiçoe o seu prato, não fala essa porcaria aqui não. Não briga com quem fez, que está ruim. Agradeça. Tudo que você tiver, seja grato. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, fala assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos, ou seja, estejam contentes com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então tudo aquilo que você tem, deve te trazer satisfação. Seja muito ou seja pouco, seja grato. Tem gente que vai lá e amaldiçoa o salário, fala essa merreca desse salário. Não dá para nada. O que vai acontecer? A sua palavra já declarou que não vai dar para nada, não vai dar mesmo. Você que disse que não serve, que não presta, você já amaldiçoou aquele que você recebeu, aquele que Deus te deu. É pouco e você amaldiçoa. Agora, quando você amaldiçoa o que é pouco, ele vai aumentar? Abençoa. Seja grato. Receba com gratidão o muito e o pouco. Reconheça a Deus quem está me dando. Esteja contente. Esteja contente. Agora, estar contente não é você assim abrir mão da possibilidade de você ter mais. Eu estou contente com o que eu tenho. Mas se Deus pode me dar mais, eu vou ter mais, não tem problema nisso. Vou abrir mão, isso aqui basta, é suficiente, eu nunca vou querer mais do que isso. Não é isso que é estar contente. Estar contente com aquele momento, com aquilo que você tem, está bom. Mas amanhã eu posso ter mais e vai estar bom, eu vou estar contente também. E depois de amanhã eu posso ter muito mais, eu vou estar contente com aquilo. Então não importa a medida, esteja sempre agradecido, contente. Eu acho que com relação a essas coisas todo mundo concorda, né? Porque são coisas assim que são para o nosso bem, para a nossa satisfação, para as nossas necessidades e desejos pessoais, e faz parte, Deus deu dinheiro para isso. Mas Deus ainda tem outros projetos para a vida financeira que talvez sejam mais importantes do que esses. Eu não sei se podemos tratar no grau de importância, mas Deus nos deu algo que é importante para a gente, para a nossa família, para o nosso bem-estar. E Deus nos deu recursos que também são importantes para cumprir outros propósitos que Deus tem para a gente e estão aqui.
Estão determinados, já estão ensinados na Bíblia. Deus, Ele ensinou que o dinheiro, ele não é para ser usado exclusivamente para o meu interesse e para a minha necessidade. Parte do que Deus me dá é para mim. Mas uma parte daquilo que Deus me dá é para investir no reino dele na terra. E uma outra parte daquilo que Deus me dá, ainda que também seja reino, mas ele especifica, é para assistir pessoas que precisam. Então, assim, Deus tem uma obra espiritual, vamos dizer, na terra, e Deus quer que você invista nisso. Existe uma obra social na terra, pessoas necessitadas, e Deus quer que você invista nisso. Então, o seu dinheiro é para você, é para o reino e é para o necessitado. Só que as pessoas, normalmente, elas querem só aquela primeira parte, só aquilo que é dela. E aí Deus não pode aumentar. Por quê? Porque ela está na avareza, na cobiça, tudo que ela ganha, ela quer dedicar e consumir só no seu próprio interesse. Deus, Ele mandou, Deus ensinou na Bíblia o que é que a gente deve fazer com uma parte daquilo que nós temos. Ele mandou entregar uma parte dos nossos recursos para os interesses dEle. Você tem seus interesses e você deve usar nos seus interesses. Mas aquilo que é de interesse de Deus, você não pode colocar em segundo plano. Você tem até que priorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então tem coisas que são mais importantes. Quando o povo saiu do Egito, vamos ali na história um pouquinho de Israel. Vocês têm um pouquinho de tempo, estão com muita fome? Não, ainda dá tempo, está cedo. Deus, Ele ensinou o povo quando saiu de Israel. Sabe que quando eles estavam no Egito, eles eram escravos. E como que é a vida de um escravo? Escravo não tem bens, não tem posses, escravo não enriquece. Escravo mal tem para comer, só o sustento. E ai dele se ele não cumprir as suas tarefas. Então o povo, os descendentes de Abraão estavam no Egito escravizados, então eles tinham mente de escravo e vida de escravo. E Deus tinha dado uma promessa para Abraão que eles iam sair do Egito, que eles iam para o Egito, iam ficar lá 400 anos, e eles iam sair do Egito com muita riqueza. O povo foi para lá, foi escravizado, mas os escravos iam sair ricos. Promessa de Deus. Vou enriquecer. Lá no país, no lugar onde vocês forem escravizados, lá vocês vão sair ricos. Algumas coisinhas eles até tinham para suas necessidades. E quando eles queriam sair para ir adorar a Deus, para ir embora do Egito para a terra prometida, Faraó tentou de muitas maneiras impedir a saída do povo. Muitos artifícios, aumentando carga de trabalho, proibindo de algumas coisas. Mas a última tentativa de Faraó falou, tá bom, pode ir os homens, as mulheres, as crianças, pode ir todo mundo. Eu vou deixar vocês irem. Porque Deus mandou 10 pragas que Faraó não pôde resistir. Então ele liberou, pode ir. Só uma coisa, deixa os teus rebanhos, deixem as tuas coisas aqui. Vão adorar a Deus, para que esse negócio de adorar a Deus com as suas coisas? Para com esse negócio, vai orar só, Deus não precisa de dinheiro. Então Faraó falou assim, deixa o dinheiro para mim. O espírito que estava agindo em Faraó é o espírito de Mamon. Falou, deixa o dinheiro para mim, eu controlo o dinheiro. E aí Moisés, ele responde lá em Êxodo capítulo 10, versículo 26. Pode abrir na sua Bíblia, Êxodo 10, 26. Ele diz assim, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Fala, olha, sabe de uma coisa, Satanás? Para você, eu não vou deixar nenhuma unha, você não pode negociar com Mamon. Ah, tá bom, Mamon, então vamos fazer um acordo aqui, você me libera assim e tal, eu dou um pouquinho para você, vou te satisfazer um pouco. Não. Para Mamon, é só banana para ele, fala, nada para você. Para não deixar nenhuma unha para trás. Porque deles, dos seus bens, deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Sabe o que ele está dizendo? Ele falou, nós temos uns bens aqui, os deles. E Deus ainda falou assim, olha,
Na hora que vocês forem sair, peçam aos egípcios que deem as coisas deles para vocês, a prata, o ouro, o bronze, todas as coisas de valor que eles têm. Porque o povo do Egito estava apavorado, Deus estava mandando praga por causa dos hebreus, então eles vão embora, vai embora, leva tudo logo. E eles saíram e pediram as coisas para os egípcios, eles não precisaram roubar, e os egípcios entregaram, toma, pode levar, né? Nos deixe em paz. Não era esse o coração de Faraó, mas o povo estava atemorizado. E aí agora eles estão saindo com aquilo que eles tinham, e agora também com as riquezas do Egito. E aí Moisés está dizendo, fala, olha, sabe de uma coisa? Nós vamos para servir a Deus. E nós vamos levar tudo aquilo que nós temos, porque nós não sabemos ainda como vamos servir a Deus. E eu só vou saber o quanto disso é para Deus na hora que nós chegarmos lá, Deus vai falar. Então qual era o coração de Moisés? Tudo pertence a Deus. Então se Deus falar que Ele quer 10%, é 10%. Se Deus falar que Ele quer 90%, é 90%. Tudo que nós estamos levando, fala, Deus, fala, como é que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Esse é o coração que nós temos que ter. O que eu preciso fazer? E aí eles vão então para o deserto e Deus ensinou muitas coisas a respeito de vida financeira para o seu povo. Uma coisa que Deus não fez foi pedir esmola. Ah, dá qualquer coisa, dá pouco. Deus nunca falou isso para o povo. Porque Deus não é mendigo. Deus não precisa da nossa esmola. Deus não precisa daquele que nos sobra. Deus vem em primeiro lugar. E Deus ensinou o povo a cultuar, a adorar, servindo. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 29, ele fala assim, não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. Deus está ensinando, fala, ó, Moisés está dizendo, só quando a gente chegar lá que a gente vai saber. E quando chegou lá, Deus começou a ensinar. Falou, olha, vocês vão ofertar. Uma das coisas que Deus ensinou. Moisés, manda o povo trazer. Traz ouro, traz prata, traz linho, traz isso, traz um monte de coisa, traz púrpura. Deus começou dizendo para Moisés, falou, ó, traz disso. Especificou o tipo de coisa, de bem que o povo devia trazer. Traz oferta. Mas Deus sempre quis que eles fizessem, não por obrigação, mas de coração. Moisés tinha um coração, falando, eu estou pronto para dar o que Deus falar. E Deus queria isso, assim, um coração doador. Deus não impõe, gente. Deus não impõe. Abre aí em Êxodo capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim, Êxodo 25, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então Deus fala assim, olha, fala para o povo trazer, mas sim, é só quem trouxer de coração. Por quê? Porque Deus não quer receber aquilo que não é dado de coração. Aquilo que o coração está fechado, o coração do avarento, do cobiçoso, ele retém. E Deus fala, eu não quero nada do avarento. Eu não quero nada do cobiçoso. Deus não precisa disso. Fala, aquele que tiver bom coração, vai trazer e você vai receber as ofertas minhas. Então Deus quer oferta. Ele falou, eu quero oferta. E Deus, ele rejeitava oferta ruim. Falou, olha, oferta para Deus tem que ser boa. O cordeiro tinha que ser perfeito. Me traga o melhor. Você não vai trazer o pior. Ou você traz o melhor ou não traz. Porque quando as coisas não eram oferecidas da melhor maneira para Deus, Deus rejeitava. Deus rejeitou a oferta de Caim. Antes de existir mandamento. E aceitou a de Abel, por quê? Porque Abel trouxe o melhor, trouxe a primícia para Deus, e Caim trouxe alguma coisa do que lhe sobrava. Deus não quer sobra. Deus fala, eu quero o seu melhor, mas faça isso de coração. Se você não tiver coração para isso, não traga. Porque se trouxer com coração ruim, Deus rejeita, fala, não quero.
Deus ensinou, nesse tempo, que além de ofertar para Ele, eles teriam que cuidar dos pobres, porque entre eles muitas pessoas iam empobrecer, e iam empobrecer por causa delas mesmas. Porque quando as tribos chegarem em Israel, entendam o princípio, porque tudo isso nós vivemos hoje, mas tem uma razão, tem uma origem, tem um princípio. Qual é o fundamento? Quando Deus colocou o povo na terra de Israel, Ele assentou as 12 tribos na terra e distribuiu as possessões territoriais para as famílias. Então, tribo de Judá, vocês vão ficar com esse território aqui, e você tem quantas famílias? São tantas mil famílias? Ok, então vamos dividir essa terra aqui em tantas porções conforme as famílias. E aí vocês vão produzir nessa terra. E tinha terra melhor e tinha terra pior. E é natural que alguns fossem mais propensos, dispostos ao trabalho e iam produzir mais. Então o cara que começou a cuidar bem do rebanho, o rebanho dele começou a crescer, ele precisa de pasto, mas a terra dele é pequena. Só que o vizinho dele não trabalhou direito. Ele vai lá e ele arrenda, compra a terra do vizinho. E aí o vizinho que tinha terra, porque a economia do mundo na época, o modelo econômico era a produção de agricultura e de pecuária. E aí muita gente empobreceu, alguns enriqueceram e outros empobreceram. E Deus fala, não importa que alguns empobreceram. Quem enriqueceu, ajuda quem está pobre. Deus até manda de 50 em 50 anos ir lá, essa terra aqui era da família, da família Almeida. E agora está lá com a família Castro. Então, Castro devolve a terra para a família Almeida, porque eles empobreceram. De 50 em 50 anos, Deus mandava devolver as posses, para que as famílias originais nunca perdessem o seu patrimônio. Porque Deus nunca quis que tivessem gente muito rica e muito pobre. Ele fala assim, e aqueles que tiverem mais, vão ajudar os que têm menos. Então Deus manda ajudar o necessitado, e hoje nós vivemos isso, nós temos pessoas necessitadas, carentes, e quem tem condição tem que ajudar. É mandamento, não é uma opção, é mandamento, eu tenho que dar. E a Bíblia ainda fala assim, olha, que quem compadece do pobre, ao Senhor empresta. Ou seja, toda vez que você faz alguma coisa pelo pobre, você está fazendo para Deus. Isso está no Antigo Testamento e está no Novo, porque Jesus em Mateus 25, ele fala, olha, quando eu tive fome, você me deu de comer. Senhor, quando é que nós te demos de comer? Quando você deu para um dos meus pequenos. É o modelo do Antigo e é o modelo do Novo Testamento. Quando você dá para alguém que precisa, você está dando para Deus. O Pai falou isso lá no Antigo Testamento, e Jesus fala isso no Novo Testamento. Será que é legal você confiar alguma coisa para Deus? E aí Deus fala assim, é um empréstimo. Vocês acham que Deus dá calote? E como é que Deus restitui aquilo que você empresta para Ele? Você acha que assim, contadinho? Deus dá abundância. Deus multiplica. Então ajuda quem precisa, que eu vou te restituir de maneira multiplicada. Deus dá semente a quem semeia. É princípio. Quanto mais você dá, mais Deus te dá para você continuar dando. É assim, o sistema do reino funciona desse jeito. Dinheiro serve para isso também. Deus não ensinou apenas a ofertar e ajudar o necessitado. Deus ensinou primícia. A primeira parte de todas as coisas, porque é um princípio, é de Deus. Pronto. Lá em Provérbios 3:9 fala assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A primeira parte de tudo que você tem, seja do seu tempo, seja de todas as coisas, Deus vem em primeiro lugar. Ele fala assim, Ele vem, é o primeiro mandamento dos 10. Não terás outro Deus, não terás nada na frente de Deus. Primeiro Deus. Depois Jesus fala, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiríssimo lugar. Primícia é só assim, colocar Deus em primeiro lugar na vida financeira. Antes do meu interesse, da minha necessidade, Deus. Eu já testemunhei várias vezes, lá em casa, a minha esposa é que paga todas as contas, ela que administra a finança em casa. Eu ganho e ela gasta. Não sou o único aqui, né? Mas aí ela que gasta, ela que faz todas as despesas, compras, pagamento, tudo. Eu não mexo com isso. A única parte que eu não deixo ela fazer são os compromissos com Deus. Esse eu faço.
E antes de ela fazer qualquer coisa, antes dela pagar, ela quer pagar a funcionária doméstica, que é normalmente a primeira conta que ela quer pagar no mês. Vou pagar a funcionária, o salário dela. Só que ela não paga a funcionária, não faz mais nada antes de eu fazer a minha oferta, meu compromisso de primícia. Meu dízimo primeiro vem em primeiro lugar. Primeiro eu dou aquilo que pertence a Deus. Depois aí ela pode tocar o barco. Porque Deus vem em primeiro lugar. Eu entendi, é princípio. Então não se faz nada antes de entregar. E Deus falava assim, olha, quando vocês produzirem, antes de vocês comerem da sua produção, me tragam a primeira parte. O primeiro é meu. Depois que vocês me trouxerem, aí sim vocês vão comer. Enquanto isso, vai comendo daquilo que sobrou do ano passado. Come coisa velha. Princípio. Tem muita gente que está honrando o sacerdote com primícia. Deus nunca disse que a primícia é do sacerdote. A honra é de Deus e Deus não divide a honra com ninguém. Deus recebe a primícia através do sacerdócio. É princípio. A primícia ele não fala entrega no gasofilácio. A primícia ele fala, vai entregar ao sacerdócio. Porque o modelo financeiro que Deus estabeleceu para manter o sistema, né, religioso de Israel era o seguinte: com a primícia, Deus sustentava o Cohen. Quem era o Cohen? Cohen era o sacerdote. Quem é o sacerdote? Descendência de Arão. Então tinha a tribo de Levi cuidava de todas as coisas no tabernáculo e no templo. Então eles que cuidavam, os levitas eram porteiros, eles faziam faxina, construíam, arrumavam tudo, faziam louvor, toda a manutenção, todo o trabalho, os funcionários de Deus era a tribo de Levi. E se você olhar lá no livro de Neemias, especialmente no capítulo 10, vai lá. Neemias 10, versículo 37. Neemias 10, 37 diz assim: com as primícias, Deus mantinha, as primícias da vossa massa, as nossas ofertas, o fruto da toda árvore, o vinho, o azeite, traríamos aos sacerdotes. Cohen. Então, falou a primícia, e eles faziam o quê? Mantinham os sacerdotes, os Cohen. Versículo 37 ainda, na continuidade, fala, os dízimos da nossa terra aos levitas. Então Deus tinha um modelo. Falou, eu preciso manter a minha obra. E a minha obra ela é realizada através da tribo de Levi e dos sacerdotes, dos Cohen. Então Cohen vai receber a primícia. E os levitas vão ser mantidos através dos dízimos. Hoje os nossos levitas não são os funcionários da igreja, né? Mas aqueles que estão ministrando louvor, eles não são mantidos. Deveriam ser, pelo modelo bíblico, deveriam ser mantidos, deveriam viver para isso. Eu gostaria disso, de que eles vivessem por isso, para isso. Mantidos, como é o modelo que Deus estabeleceu. E, na verdade, em nenhum outro lugar Deus mudou o modelo. Se você for lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, Deus fala, traga o seu dízimo ao tesouro. Para quê? Quer ver lá, Malaquias 3,10, fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então qual que é o propósito do dízimo? Manter. Quando Deus queria fazer alguma coisa nova, não fazer com dízimo, fazer com oferta. Vamos construir o templo. Agora não é dízimo, agora é oferta. Dízimo é só para manutenção. Dízimo não era para investimento. Agora, quando você vai no Novo Testamento, fala, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Tá bom, quando você vai no Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus fala, que ele traz, porque Jesus ele não veio para anular a lei, ele veio para confirmar, para viver, para praticar e para ensinar os princípios que nortearam o texto da lei. Por trás do ensinamento, da regra, existe um norte, um princípio. E Jesus ele trabalhou em cima dos princípios. Por exemplo, a lei fala assim, não adulterarás. E Jesus fala, olha, se você desejar uma mulher, você já cometeu adultério no seu coração. Não matarás. Olha, se você odiar a pessoa, se você amaldiçoar a pessoa, você já é um homicida no seu coração. Tudo que a lei ensinou, Jesus ele expandiu. O Novo Testamento vai muito além do Antigo. O Antigo tem uma regra básica.
O novo tem a extensão, falar, a lei manda fazer isso, faça o dobro. Então, em relação às questões financeiras, o que Jesus ensinou? Fala, em primeiro lugar é Deus. Fala, não é o seu dízimo, não é a sua oferta, tudo pertence a Ele. Daí muita gente fala, não, o Novo Testamento não fala de dízimo. Eu não preciso mais dizimar. É só um engano do coração avarento. Porque antes de falar do dízimo, se você vai lá em Malaquias, no capítulo 3, se você volta no versículo 6, quando Deus vai falar de dízimo, olha como é que ele começa. No versículo 6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele está dizendo assim, eu não mudo. E logo na sequência ele fala assim, trazei os dízimos. Daí as pessoas interpretam, não, Deus mudou. No Novo Testamento Deus não quer mais. Ué, ele que diz que ele não muda. Daí você vai lá em Mateus capítulo 23, no versículo 23, Jesus ele manda dizimar. Fala assim, olha, Mateus 23, 23. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus, escribas e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Quais coisas que Jesus diz que devem praticar? Dizimar de tudo. Só que não considere que isso é o mais importante, porque tem muita gente que acha assim, eu dei o dízimo, já está bom. Não, você só cumpriu uma parte de uma obrigação. Existem outros princípios, valores que são ainda maiores do que esse. E você está sujeito a obedecer tudo. Não se sinta satisfeito. Eu fiz a minha parte financeira. Isso aí é só o dever de todos. Isso não te exime de cumprir com o resto dos mandamentos. Existem outros mandamentos ainda mais importantes. Mas Jesus está dizendo, você deve dizimar. Você tem que cumprir com os ensinamentos dos escribas e fariseus, que estavam falando a respeito disso, da entrega daquilo que as pessoas tinham. Então, quando alguém fala assim, olha, eu não vou dizimar porque a Bíblia não fala, no Novo Testamento fala, Deus não pede dízimo no Novo Testamento, pede, Deus mudou, Deus não mudou, é só a avareza. E o que tem que acontecer com a avareza? Já esqueceram? Tem que o quê? Tem que matar, não pode mais sobreviver, eu tenho que acabar com ela. Simples, simples. Porque se eu não mato a avareza, ela me mata. Estão comigo? Então nós temos a responsabilidade, você temos responsabilidade pela manutenção de todas as coisas de Deus. Isso não é ruim, isso é privilégio. Deus podia manter do jeito que Ele quisesse, mas Ele nos deu a oportunidade. Louvor, vem para cá. Enquanto eu vou terminando aqui, vocês já vêm se deslocando para cá. Agora, Jesus, ele deu outros ensinamentos. Ele mandou a gente usar o nosso dinheiro para abençoar pessoas, amém? Não só o necessitado. Vai lá em Lucas capítulo 16, versículos 9 a 11. Sabe para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para ganhar vidas. Lucas 16, 9 a 11 diz assim, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, vidas, pessoas, de forma que, quando ela acabar, a riqueza desse mundo ímpio acabar, porque isso vai acabar, você não vai levar eternamente com você, estes amigos o recebam nas moradas eternas, então ganhem vidas para ir para o céu. E você vai ter amigos no céu, que vão ser gratos a você, você vai ser recompensado porque você investiu aqui, nas missões, na evangelização, em povos não alcançados, lá no Paraguai, em tantos outros lugares, e as pessoas estão sendo salvas, aqui, longe daqui, porque você está investindo na obra missionária, na obra de evangelização, no Mateus 25. No versículo 10 fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, sim, Deus está falando assim, Jesus está dizendo, a sua obrigação financeira com o reino é pouco. Se você não for fiel nisso, você não vai ser fiel no resto. Então, assim, se vocês, versículo 11, não forem dignos de confiança
em liderar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará verdadeiras riquezas? Deus está nos provando. Se eu sou fiel em obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, em como administrar finanças, Deus vai me abençoar, Ele vai me dar muito mais. Então, esse tempo, tudo que Deus está dando hoje, sabe o que é isso? É só uma prova. Deus está te experimentando. Você precisa conhecer o seu coração. E ainda a Bíblia ensina que eu devo fazer isso com alegria, com generosidade. Mas vamos pular, já falei tanto. Sabe qual que é o principal propósito do dinheiro? É Deus nos provar. Deus usa o dinheiro para provar a nossa obediência e fidelidade, porque o dinheiro é o maior concorrente com a fé. O que mais afasta o homem da verdadeira fé é o amor, é o desejo pelo dinheiro, é a cobiça, é a avareza, são todas essas coisas. Deus vale mais do que todo o dinheiro. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Não olhe para os maus exemplos. Tem muita gente dando mau exemplo nisso. Tem muita gente pregando sobre dinheiro só para poder ter benefício pessoal. Tem muito avarento no púlpito que olha para os crentes e quer o dinheiro dos crentes. E move o coração e toma dinheiro na base da emoção. Dá uma palavra emotiva, assim, que na hora assim, você dá tudo que tem. Movido pela alma, pela emoção, não é isso. A gente tem que viver por princípio. Tem muita gente no sacerdócio que está agindo no espírito de Ófine e Finéias, que só tinham um interesse: desfrutar daquilo que o povo trazia, de usufruir das ofertas que o povo trazia para Deus. Não olhe para isso. Não olhe para esses. Olhe para a palavra de Deus. Não olhe para o crente infiel. Não se compare aos outros. Não queira ser como os outros. Seja aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, porque cada um vai dar conta da sua vida. Vai chegar lá naquele dia, eu vou dar conta da minha vida. E você vai dar conta da sua vida. Então, o mau testemunho, o mau exemplo de outro não vai servir de justificativa, porque a Bíblia está clara, fala, cada um dá conta da sua vida. Ah, mas o fulano de tal, o pastor era ladrão. Cada um vai dar conta da sua vida. Você não vai dar conta da vida dele, e nem ele da sua. Naquele dia, a única coisa que você precisa querer e desejar é ouvir do Senhor, olhar para você, nos seus olhos, e falar assim: olha, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer te dar muito, não só aqui, mas na eternidade. Deus é bom. Deus é bom. Quem não for fiel nas finanças não é fiel em mais nada. A fidelidade começa no dinheiro. Ela não termina no dinheiro, ela começa no dinheiro. Porque se rompe aí, fiel. Seja dependente de Deus, não dependa do dinheiro. Nós queremos segurança, queremos ter dinheiro na conta, garantia de que a gente vai ter muito. Você pode até ter, mas não busque isso. Busque dependência e não segurança. Deus quer que você aprenda a depender. Por isso que Ele falou: olha, ora pelo pão nosso de cada dia. Então não é assim acumular de riqueza, não. Fala, eu vou te dar, não vai te faltar. E não é na base do acumular. E elimine todas as práticas que a Bíblia diz que nós não devemos fazer com dinheiro, porque o mais importante, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Se o seu coração estiver apegado ao dinheiro, amante ao dinheiro, cobiçoso, avarento, Deus não tem o seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro. A Bíblia diz que Deus, Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, de toda a riqueza. Deus é dono, Ele já tem. E você só tem porque Ele te deu. É dele. Ele já tem o dinheiro.
Ele já tem as riquezas. Deus não precisa, Ele dá. O que Ele quer é fidelidade. O que Ele quer é o teu coração. E Deus tem algo reservado para a gente lá nos céus. Deus tem muito mais, muito mais, muito mais. E Deus não quer uma parte do seu coração, Ele quer 100%. Ele quer um coração integral, igual era de Moisés. Ele falou, olha, eu não sei o que Deus vai pedir, mas tudo que eu tenho pertence a Ele, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Então, se eu precisar devolver tudo, eu vou devolver tudo. O dinheiro serve para o seu sustento. Ele pode ser bom, mas ele pode ser muito ruim. Depende do seu coração. Depende do que você vai fazer. E não adianta você pensar que é fiel. Deus é quem diz se você é ou não é fiel. Ninguém engana Deus. Então, fique em pé. Seja fiel.